Oi, gente, estamos de volta com esse complexo tema que é contemporaneidade e amor humano. Falando sobre a competição e falando sobre o seu oposto, tratando do seu oposto, a admiração. Essa é um desenvolvimento que estamos fazendo nessa aula, que é um diálogo com o sentimento de época, né? Com o espírito de época, com o Zeitgeist da década de 20 do século 21. A década de 20 do século 21. Então, que é trabalhar a problemática do bem e do mal. A oposição entre o bem e o mal e a mistura entre o bem e o mal. Então, a competição ela está relacionada ao mal, necessariamente. E a admiração relacionada ao bem, eminentemente. No âmbito da competição, iremos tratar hoje do fenômeno da cegueira, que está relacionada à negatividade, ao mal como nivelamento e à desistência do humano. Por sua vez, no âmbito da admiração, iremos tratar da visão, da positividade, de o bem como oportunidade a cada prova e da não desistência do humano. Então, dentro da esfera da competição, se nós temos a cegueira, em oposição à cegueira, no âmbito da admiração, nós temos a visão. Se na competição temos a negatividade, na admiração temos a positividade. Se na competição temos o mal como nivelamento, na admiração temos o bem como oportunidade a cada prova. E, por fim, se na competição temos a desistência do humano, na admiração possuímos a não desistência do humano. Beleza, gente? É um tema bastante complexo. Você pensar sobre o amor humano dentro do espírito da contemporaneidade. A competição, ela nos traz o elemento da cegueira. O que seria a cegueira no nível das relações humanas motivada pelo sentido da competição? Isso está relacionado ao nivelamento social do qual iremos tratar daqui a pouco. O que é cegueira? É quando você traz os relacionamentos de forma abrangente para o âmbito da negatividade. Tudo no relacionamento se torna negativo. Isso é a cegueira. Você não mais enxergar o ser humano em sua essência mais profunda. Quando Jesus nos diz, no âmbito da filosofia cristã, para amar o ser humano, não é para amá-lo porque o ser humano é bom. E somente o bem estimula a afetividade. É difícil ter um sentimento de afetividade em relação a pessoas hostis, em relação à hostilidade.
Porque a hostilidade ela não alimenta a afetividade. A hostilidade alimenta a negatividade. Mas amar a humanidade não significa uma resposta a uma positividade humana. Esse que é o ponto. Pelo qual a filosofia cristã é tão complexa. E o pensamento cristão é o pensamento mais complexo de todas as religiões. É uma ideia infantil acreditar que o amor ao humano significa uma afetividade, uma proximidade afetiva em relação a todas as pessoas, em relação a todos os humanos. Que eu vou possuir uma doçura e uma gentileza motivada pela profundidade da doçura em relação a todos os humanos. Isso não é possível. Não é esse o aspecto do amor humano imbuído na afetividade cristã. O aspecto da visão que se opõe à cegueira é exatamente a ideia de que não devemos amar o homem com doçura, como uma resposta a algo positivo que exista na própria humanidade. Mas sim que a nossa postura de bem como oportunidade a cada prova, ela torna o mundo efetivamente melhor. Porque ele diminui as sombras e possui o crescimento daquilo que se pode chamar-se a luz nos relacionamentos. Isso significa que devemos nos aproximar do bem e nos apartarmos do mal. Se você possui pessoas que possuem positividade, você só poderá saber isso. Você só poderá saber quais pessoas possuem positividade através dessa atitude, dessa ação, dentro dessa proposta de filosofia cristã, que é o bem como oportunidade a cada prova. Como nós saberemos quem é cada ser humano nos opondo ao mal como nivelamento? Porque o nivelamento, vamos combinar com o nivelamento, é uma espécie de sombra que paira, uma sombra obscura que paira sobre toda a humanidade. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu sou uma pessoa que, através da minha caminhada e dos meus embates constantes com o humano, eu desenvolvi uma resistência à positividade. Isso me leva a uma competição constante. Não apenas com pessoas hostis, mas para com toda a humanidade. Porque cada vez que eu sofro uma ferida, aquela ferida é devolvida em relação a quem produziu a ferida. Mas não em relação apenas a ele, mas em relação a todas as pessoas, que eu considero como uma espécie de potencial para a negatividade. Por exemplo, vamos supor que eu estou exercitando a gentileza cristã. Beleza, gente? Estou exercitando a gentileza cristã, me tornando uma pessoa que desenvolve os aspectos da filosofia psicológica
cristã, como simpatia, doçura, gentileza. Tem um olhar luminoso em relação à humanidade. E de repente eu me defronto com o mal. Eu me defronto com o mal. Uma determinada pessoa me fere. E eu não tenho a oportunidade de devolver essa ferida conforme eu gostaria de ter devolvido. Então, eu guardo uma certa... Eu guardo em mim aquilo que se denomina negatividade. E não apenas aquela pessoa, mas toda a humanidade é coberta com uma espécie de densas nuvens. Uma densa nuvem em sombras encobre toda a humanidade. De maneira que eu pretendo me vingar de todas as pessoas hostis do mundo. De forma de que qualquer suspeita de negatividade em qualquer ser humano, seja ele qual for, me leva ao embate constante com cada uma das pessoas. O que faz com que eu não mais consiga distinguir, e por isso a cegueira, não consiga mais discernir dentro da humanidade quem é o bom e quem é o mal. Este é que é o problema. Este é o que é o problema. Este é que é o problema. Eu não consigo mais discernir quem é o bom e quem é o mal dentro da esfera da humanidade. Porque aqueles que são o mal, eles possuem negatividade. Mas aqueles que são o bem, eles tendem a se aproximar da negatividade. Porque eles estão também caminhando para a competição. Porque ela se torna universal na contemporaneidade. Então, todos lutam. É como vamos supor, eu vou dar fazer um quadro aqui. Um quadro para vocês. Imagina que eu estou em um salão iluminado e eu consiga ver claramente quem são os meus amigos e quem são os meus inimigos. E cada um de nós tem uma espada, mas essa espada está apenas contra o inimigo. Quando apagam-se as luzes, então tem-se uma batalha em que todos lutam contra todos e não se sabe mais quem é o seu amigo e quem é seu inimigo. Essa zona obscura, essas sombras, densas sombras que cobrem a humanidade, é a negatividade. É o nivelamento. É como se o nivelamento é quando todas as pessoas se tornam o mesmo. Na minha negatividade, eu produzo um nivelamento da humanidade, de maneira tal que o meu rancor, o meu ressentimento, o meu ódio em relação a uma pessoa que me fez o mal, e quando eu começo a olhar para as outras pessoas, eu começo a achar que cada uma daquelas atitudes negativas é semelhante a essa pessoa que me fez o mal. Então eu começo a descontar em todas as pessoas más atitudes que uma pessoa má me fez. Eu começo a descontar em todas as pessoas más. E então, quando eu menos espero, eu estou atacando em mim mesmo. Qualquer possibilidade de positividade. Isso se chama denomino isso a desistência do humano. Quando eu desisto da humanidade, então eu já fui ganhado pelo mal. A não desistência do humano é ser ganhado pelo bem eminentemente.
A batalha das guerras da contemporaneidade, ela é vencida quando existe a não desistência do humano, eminentemente. Se formos tratar da soteriologia, né? Soteriologia, então, desenvolvendo uma soteriologia filosófica, eu não posso dizer que todo ateu é perdido e que todo aquele que se diz cristão é salvo. Se nós quisermos desenvolver uma filosofia complexa da soteriologia. O que leva à perdição, no final das contas, é a desistência do humano. E o que leva àquilo que é o ganho é a não desistência do humano. Através da visão, a visão produz positividade. É enxergar a humanidade de maneira luminosa e não permitir que cada embate com aquelas pessoas que possuem negatividade e elas não mudam, mesmo com cada oportunidade, a cada prova, elas não mudam. Se elas não mudam, eu me afasto dessas pessoas e me aproximo das pessoas que possuem positividade. Mas se eu produzo um nivelamento dentro do qual tudo parece o mesmo, como eu vou discernir quais são as pessoas que produzem, que possuem positividade? Como será possível a amizade em um estado de guerra de todos contra todos? Dentro dessa escuridão, quando a luz do discernimento foi apagada. A cegueira filosófica é o nivelamento constante de toda a humanidade através de uma negatividade que tende para o mal e que tende, como diremos em outra aula, iremos falar sobre a superficialidade da alteridade e a profundidade da alteridade. Está relacionado também à escuta e à surdez. Hoje estamos falando sobre cegueira e sobre visão. É impossível manter a amizade dentro do âmbito contemporâneo se eu produzo um nivelamento humano através da negatividade. A negatividade, ela é individual. Ela não pode ser universal. Eu preciso tratar cada pessoa não por atacado, né? De maneira universal. Eu preciso tratar com cada pessoa individualmente. E isso é não permitir que a cada prova, o bem como oportunidade a cada prova, é quando eu ofereço o bem como uma oportunidade a cada prova para saber quem é o bem e quem é o mal. Mas enquanto eu estou oferecendo o bem na oportunidade a cada prova, eu também estou à prova. Essa que é a questão. Esse aqui é o problema. Eu também estou à prova. Porque eu estou enfrentando algo extremamente árduo de ser exercido dentro dos exercícios espirituais da cristandade, da espiritualidade, aliás. Dentro dos exercícios espirituais, vamos dizer assim, os exercícios contemporâneos, os exercícios espirituais contemporâneos da espiritualidade, que é essa oferta do bem a cada prova. E quando eu oferto o bem a cada prova, eu também estou pondo a mim mesmo à prova para saber
se eu vou ser ganho pela negatividade ou se eu vou ser ganho pela positividade. O que produz cegueira espiritual? O que produz visão espiritual? Então é esse o aspecto que nós temos que analisar para construirmos uma filosofia que permita tratar do amor humano e viver o amor humano. Que possamos construir uma filosofia que permita viver o amor humano na contemporaneidade. É exatamente esse conceito de que as pessoas não são iguais, mesmo quando elas agem como iguais. E um nivelamento ao nivelamento em que todos parecem o mesmo, em que todos agem semelhantes, de maneira semelhante, mas não iguais. Então eu disse, todos agem de maneira igual, mas esse igual não é exatamente igual, mas é semelhante. Semelhante. As pessoas não agem de forma igual, mas de forma semelhante. E esse nivelamento que produz a aparência de igualdade tende a levar para as trevas toda a possibilidade de nivelamento de todos os seres. Entendendo que é exatamente esse distinguir que permite a serenidade, que permite a ataraxia filosófica, pensando de forma maneira contemporânea, a ataraxia filosófica, pensando de maneira contemporânea, manter uma certa indiferença, uma certa resistência, uma certa indiferença. Não é que você não vai reagir em relação ao mal contemporâneo. Pelo contrário, precisamos reagir. Mas essa reação, ela deve ser pedagógica. Você reage ao mal não para abater o seu inimigo, mas para colocá-lo em uma perspectiva, pedagógica. A pedagogia trata-se de uma pedagogia dos relacionamentos, dentro da qual você reage a cada atitude de maldade do âmbito humano contemporâneo. Você precisa reagir. Se você ficar preso, você vai produzir mal para si mesmo. Mas você não pode ir para o outro extremo. O outro extremo, que é o nivelamento, que é a negatividade universal, ele não é cristão. Qual que seria a mediania nesse aspecto? É exatamente você reagir de forma pedagógica. Você reage, mas depois volta para a zona luminosa, né, da humanidade, sabendo que o nivelamento é o problema. Você volta, depois que você reage, você volta à luminosidade. Voltando a oferecer o bem como oportunidade a cada prova, afastando-se da hostilidade e aproximando-se da positividade. Mas para aproximar-se da positividade e discernir o que é a verdadeira amizade, você precisa possuir a visão. Visão espiritual. Visão filosófica. O que se opõe à cegueira espiritual. À cegueira filosófica.
A competição é algo que se tornou universal na contemporaneidade. E a admiração é algo cada vez mais raro de se enxergar na contemporaneidade. Existem pessoas luminosas nesse mundo. Mas essas pessoas, elas muitas vezes elas não veem o bem que possuem em si mesmas. Não veem. Porque elas não possuem uma perspectiva profundamente cristã. Elas estão caminhando no mundo, tranquilamente, sem quaisquer compromissos institucionais. Elas estão caminhando no mundo. Elas estão caminhando no mundo, tranquilamente, sem quaisquer compromissos institucionais. E algumas também possuem compromissos institucionais, mas não possuem uma visão profunda do que é uma filosofia e uma espiritualidade cristã. Elas não veem os bens que possuem em si mesmas. E muitas vezes elas se parecem com o mesmo. Porque o mundo todo está como que se envolvendo em uma densa treva. Em densas trevas. Em que qualquer luminosidade não mais é enxergada. A visão é produzida pela admiração pela humanidade. A cegueira é produzida pela competição dentro da humanidade. A atitude negativa, ela nivela o ser humano para o mal. A atitude positiva, ela produz bem, como oportunidade a cada prova. Essa pessoa me fez mal. A próxima pessoa me fez mal. Então eu acabo desistindo da humanidade e acreditando que todas as pessoas da humanidade são a negatividade. Então eu me torno uma pessoa amargura, ou ressentimento me faz com que eu comece a agir dentro da esfera da competição. Isso é a cegueira. A visão me faz enxergar que as pessoas são diferentes. São semelhantes, mas não são iguais. E toda vez que eu sou atingido pelo âmbito da negatividade, eu tendo a estender essa negatividade a toda a humanidade. A visão mostra que as pessoas são diferentes. E que o bem como oportunidade a cada prova. Insistentemente produz o desnivelamento. O desnivelamento é o que leva à não desistência do humano. E a admiração é quase impossível. Porque a competição, ela tende à universalidade. A competição, ela tende ao nivelamento. A admiração tende à individualidade. A competição tende à universalidade. A admiração tende à individualidade. A competição tende ao nivelamento. A admiração tende à individualidade. A admiração tende ao bem como oportunidade a cada prova e à individualidade. As pessoas vistas, as pessoas entendidas como diferentes. Mesmo que elas ajam de maneiras semelhantes,
elas não são iguais. E as pessoas que você vem a conhecer são pessoas que você não conhece. A profundidade que existe em cada uma delas. Se é que profundidade há. Pois muitas realmente são superficiais. Mas há a possibilidade de tesouros inestimáveis em cada coração humano que você ainda não conheceu. E em cada coração humano que você já conheceu, mas ainda não discerniu. Por estar dentro da armadilha do nivelamento. Dentro da armadilha da cegueira. Dentro da armadilha da negatividade. Dentro da armadilha da desistência do humano. E admiração, em oposição à competição, é o que traz você para a visão. É o que traz você para a positividade. É o que traz você para o bem como oportunidade a cada prova, oferecido a cada humano. A não desistência do humano é o que produz o desnivelamento. Beleza, pessoa? Beleza, pessoal? Beleza, gente? Então, nós ficamos por aqui hoje nessa segunda aula sobre amor humano e contemporaneidade. Um assunto extremamente difícil e complexo, né? Espero que vocês tenham entendido e, se necessário, ouçam a aula mais de uma vez, anotem, façam as conexões e é isso, gente. Produzindo sempre a diferenciação e o desnivelamento. Beleza, gente? Por hoje é só. Até a próxima.